Quero dar as boas-vindas a todos e todas à nossa For those of 12ª you who are in apresentação. a similar time zone to us, I want to wish you a happy Sabbath. Para aqueles que estão no mesmo fuso horário, feliz sábado. So yesterday we had a really nice day. Ontem tivemos um dia muito bom The reason we didn't have an evening study e a razão pela qual não tivemos um estudo no final do dia is because we had a second baptism é porque nós tivemos um segundo batismo and we had the ordinance of humility, foot washing, and Last Supper communion. e também tivemos uma santa ceia. And then we had testimony service, which was really nice. Tivemos um serviço de testemunhos também, que foi muito bom. And then we had an offline study for about an hour and a half. Depois tivemos um estudo que foi offline, cerca de 1h30. Which you all missed online, Que todos vocês online and perderam, I've already forgotten the details of anyway. So e eu também já esqueci os detalhes. yes, my bad memory. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you. Santo Deus, nós te You are agradecemos. so good to us. Tu és tão bom para conosco. You don't live in time, Não vives no tempo, yet you look at the past, the present, and the future. e ainda assim olhas para o passado, presente e futuro. In your wisdom and your power, Na tua sabedoria e poder, you foresee all eventualities. tu prevês todas as eventualidades And take into consideration all possibilities. levando em consideração todas as possibilidades. If you didn't do that, Se não fizesses isso, we would be without hope. estaríamos sem esperança. So I'm thankful. Então, eu agradeço. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. We have two presentations left, Temos duas apresentações and hoje. some people are getting frustrated. E algumas pessoas começaram a se frustrar. But we have two presentations left. Some people are getting frustrated, especially the ones online. Temos duas apresentações e algumas pessoas online estão se Because sentindo some of them are saying, you're frustradas. not answering the question. Porque algumas pessoas estão dizendo, você não está respondendo a pergunta. All this diet question that we originally began with. Toda essa pergunta sobre alimentação com a qual nós iniciamos. So I understand that, Eu entendo isso, but I think it's important for me mas eu acho que é importante para to try mim to understand why we do things, why I do tentar, things, tentar entender por que que eu faço certas coisas. and if I want to make any changes, E se eu quero fazer algumas mudanças, that I do that with a clear conscience. que eu faça isso com uma consciência clara. And for myself, I have some good reasons. E para mim, eu tenho boas razões. Might sound selfish, but I don't really care about other people's reasons. Talvez possa parecer egoísta, mas não me importa com as razões das outras Because each of us pessoas, have to make decisions for ourselves. porque cada pessoa tem que tomar a decisão por si. I don't mean by that statement I'm not willing to share or help people. Com isso, eu não quero dizer que eu não estou
querendo compartilhar ou But these ajudar are as issues or pessoas, questions that have concerned me personally, and that's why I want to get right answers for myself. mas essas também são perguntas que me têm consumido um pouco e eu quero respostas adequadas até para mim mesmo. So if we're going to review the diet question Então, se nós vamos rever a questão da alimentação, for the purpose of either confirming what we're doing is correct, para ou confirmar que o que nós estamos fazendo está correto, or possibly making some changes, ou possivelmente fazer algumas mudanças, then I would rather do that using some kind of logic or methodology. então eu iria fazer isso usando algum tipo de lógica ou metodologia. And when you do that, E quando fazemos when I do isso, that, quando eu faço isso, I find that I end up coming into conflict with inspiration. eu vejo que eu entro em conflito com a inspiração. When that conflict occurs, Quando esse conflito acontece, I have to make a decision. Either my thoughts are wrong eu tenho que tomar a decisão se os meus pensamentos estão errados or inspiration is wrong, ou se a inspiração está errada, or there was some other reason, there was some other problem. ou se houve uma outra razão ou um outro problema. So does anybody have any thoughts or questions on this? Alguém que tem algum pensamento ou pergunta sobre isso? I want to repeat something that I've said many times, Quero repetir algo que eu já disse muitas vezes, but I think it's important to mas mention eu that acho que é importante mencionar isso, because several times this week, on camera, off camera, porque várias vezes essa semana, tanto online como offline, people have been surprised or shocked or upset by things that I have said, as pessoas estavam surpresas ou chocadas, algumas or the com way I've said raiva it. das coisas que eu mencionei e da forma que eu mencionei. So I can apologize for the way I say things. Sometimes it's quite blunt, Eu posso pedir desculpa rude, pela forma que eu digo as coisas, porque algumas vezes é rude, but I can't apologize for the methodology. mas não posso pedir desculpa pela metodologia. So something that's occurred repeatedly this week Então, algo que aconteceu repetidamente essa semana is when people have used a Bible verse or a spirit of prophecy quote to defend their position, é que quando as pessoas estavam usando um verso bíblico ou espírito de profecia para defender a sua posição, not every time, but most of the time, I don't let people do that. não todas as vezes, mas na maioria das vezes eu não permito que façam isso. And what's the reason I don't let people do that? E qual é a razão pela qual eu não deixo as pessoas fazerem Natalie, isso? Natalie, who's doing the audio? quem está com o áudio? Sorry. It's not easy for one person to do it. Não é fácil para uma só pessoa fazê-lo. If people online could see our dynamic, you'd see it's not that straightforward. Se as pessoas que estão online vissem a dinâmica, vocês iam ver que não é assim tão simples. You don't like their interpretation of. Você não gosta da interpretação dessas pessoas. Think it means because maybe it can take in a different direction. I don't know. Porque podem nos levar numa direção diferente. Esther? Esta
way how we argue with Bible and spirit of prophecy often goes against our methodology. A forma que nós argumentamos com a Bíblia e o espírito de profecia às vezes vai contra a nossa metodologia. If you, be- Troy's methodology. you believe that, Destrói a Esther, metodologia. Esther, você Why do you acredita do it? nisso? Por que que a gente continua fazendo isso? good answer. Learning. Yeah, okay. Estamos aprendendo? Die Gründe erklären, warum das so ist und nicht direkt draufgehen. I need to trust. You don't want to go right away to the goal. Você não quer ir logo de cara para o objetivo, Just to lead us that every question is answered till we reach the goal. até que cada pergunta seja respondida e a gente possa então chegar a um objetivo. Good enough. Bom o Sorry? suficiente. Thomas, You apply methodology. você aplica a metodologia? Important is that we learn to apply methodology for ourselves. And yeah, basically he said that. Okay. I like all of those E o answers. importante é que a gente aplique a metodologia por nós mesmos. Eu gosto dessas respostas, But I'm going to focus on what Natalie said mas eu vou focar no que a Natalie disse, because I disagreed with that. porque eu discordei disso. Not all of it, just Não one part. tudo, mas uma parte. I think she said something like, I don't agree, or maybe I don't like the way people think. Eu acho que ela disse ou comentou algo como se eu não gosto da forma como as pessoas pensam. And at breakfast, we were talking, I was speaking to Paula about her career. E no café da manhã eu estava falando com a Paula sobre a profissão dela. And she's studying psychology. Ela estuda psicologia. I think it's the study of the mind, Eu acho que é o estudo da mente. if not in its completeness, at least it has a lot to do with that. Não na sua plenitude, mas tem muito que ver com isso. Oh, Emma, you want to say something? Emma, você quer falar? Are you going to answer the question? Vai responder a pergunta? Because I think the way that we use the Bible verse confirms our own bias and doesn't allow us to approach the subject from a different perspective. Eu acho que a forma como a gente aborda os versos bíblicos conforma muito as nossas ideias pré-concebidas e não nos ajuda a abordar corretamente os assuntos. All the answers are correct. Todas as respostas estão certas. What I disagreed with, Natalie, was the following. O que eu discordei, Natalie, foi o seguinte. I actually I respect the way you think. Eu gosto e eu respeito a forma que vocês pensam. But when I say something Mas quando eu digo algo and someone gives me a Bible verse to argue against what I said, e alguém me dá um verso bíblico para argumentar contra o que eu disse, I actually think they don't respect the way I think. eu acho que essa pessoa não respeita a forma que eu penso. Because what they're actually saying is, Porque o que, na verdade, elas estão I will querendo say it in a rude way, I dizer, apologize. eu vou dizer de uma forma rude, eu peço desculpa. Are you so dumb, Paminda, Será que você é tão that you tonto, didn't know Parminder, que você não sabe, that you never read? que você nunca leu, Sorry, Sylvie. perdão, Sylvie, That the wages of sin is death. que
payment for sin is Pagar pelo death. passado é a morte, Or maybe you've forgotten. So let me remind you. e talvez você esqueceu. Deixe-me relembrar. And I hadn't forgotten, and I'd read it a few times. E eu não esqueci, eu já li várias vezes. So, as I said before, we can't have these discussions Nós não if podemos you ter already então essas haven't read discussões inspiration, se você não leu a inspiração. if you haven't read and you haven't thought about the introduction of sin into heaven, Se você ainda não leu sobre a introdução do pecado no céu, the different response to Lucifer and Eve, a resposta diferente a Lúcifer e a Eva, and the different response between Eve and Adam. e também a resposta diferente So I actually entre Adão respect e the way Eva. people think. Então, eu respeito a forma que as pessoas pensam. So I just want to say that. Eu só queria dizer isso. And I also want to say, E também quero dizer, I try to do my best not to be misunderstood. eu tento fazer o meu melhor para não ser mal interpretado. And sometimes people struggle with that E algumas vezes as pessoas têm dificuldade com isso. because people think in a certain way, Porque as pessoas pensam de uma certa forma, which is their way, and it's quite common. que é a forma deles e que é bastante comum. And when I ask the same question over and over again, E quando eu questiono vez após they vez, get frustrated. se frustram. So yesterday Então, evening, ontem, no final do we had dia, a really nice study, tivemos um estudo muito bom, which I think was part 2 of a study that we had done yesterday lunchtime. que eu acho que faz parte, é tipo uma segunda parte de um estudo que tínhamos feito ontem no horário de almoço. So this was our personal Sabbath study, our Sabbath school. Foi o nosso estudo pessoal de sábado, tipo uma escola sabatina, And that was on the 9th of August. que foi no dia 9 de agosto. And what was the study about? E esse estudo foi sobre o quê? The nature of humans. A natureza dos seres humanos. And someone had asked me E alguém me perguntou about a past, I'm going to call it recent, sobre um passado recente, so o that should say estudo do study, don't passado you raise it? recente. And the past study, E esse estudo passado, let's call it not past. eu não quero chamar passado. There was an old study Vou dizer um estudo and a antigo recent study. e um estudo recente. And the old study was what? O estudo antigo era o quê? Higher and lower nature Superior e and natureza superior e inferior? yes. The power of the will. Poder da vontade, Date, data, 2017. 2017. The recent study was what? O estudo recente foi o quê? Fast brain, Cérebro slow brain. rápido, cérebro lento. And that was when? Quando foi isso? And
Oh, sorry. And the question that was being asked E a pergunta que estava sendo feita was what? foi qual? What's the essence of the question? Qual é a essência da pergunta? Translate? Which one of those rule? So the question was, Então a pergunta foi: which one is correct? qual é que está correto? We have two contradictory or apparently contradictory models. Temos dois modelos que talvez se contradizem. First one was spirit of prophecy, O primeiro do espírito de profecia and the second one e o segundo was science. é ciência. I'm going to put God Então eu vou colocar Deus and I'm going to put godless. e vou colocar aqui sem Deus. Atheistic. Ateístico. And so we went through this, Então nós olhamos para isso and there were two things that stood out for me. e duas coisas se destacaram para mim. One of them was the difficulty that people had Uma delas é a dificuldade que as pessoas tiveram in dealing with two apparent models that contradict one another. em lidar com dois modelos aparentes que contradizem um ao outro. So in the Bible, Então, na Bíblia, it says the people preferred the old wine, diz que as pessoas preferiam o vinho antigo, vinho velho, because the new one tastes a bit funny. porque o novo tinha um sabor um pouco estranho. So that's one problem. Esse é um problema Happens a lot. e que acontece And bastante. it's related to the point I made a moment ago when people quote inspiration. Está relacionado com o que eu mencionei há uns minutos atrás, de quando as pessoas mencionam a inspiração. So I asked the question, what happened in Eden? Então, eu fiz a pergunta: o que aconteceu no Éden? And someone quotes the story verbatim. E alguém cita essa história. So then there's another problem. Depois temos um outro problema. We get into a discussion, Entramos numa discussão. I'm not an expert on grammar, Eu não sou um expert de gramática, but I think logic is important. mas eu acho que lógica é importante. And people, when they get into discussions, I think they forget methodology. E quando pessoas entram nessas discussões, elas esquecem a metodologia. We had a discussion a couple of days ago Tivemos uma discussão há alguns dias atrás. Let's see if I can point to it. Estou tentando ver se eu consigo localizar. There it is. Aqui está. God. And what do you say about God? Deus. E o que você diz em relação a Deus? What's that marker there? Que marco é esse? Who remembers? If Quem you remember, just lembra? put your hand up. Se vocês lembram, levantem a mão. This was Peter's question, if you like. Essa foi a pergunta do Peter. God is. Oh, Let's go with Peter. Vamos ver o que o Peter diz. deconstruct God's character or characteristics. Desconstruir as características de Deus.
That's only half the answer. Essa é só metade We need da to fill in the resposta. bit at the beginning. Temos que preencher o início. I thought it was important enough to put it on the board Eu acho que é importante o suficiente colocar isso no quadro, because I knew it would come up again, and it did yesterday. porque eu sabia que ia surgir novamente e ontem aconteceu. Off screen. Offline. What was at the God's law, A lei de Deus, or someone did. ou alguém, So we address that. nós abordamos isso. That if we say God's law, then we have logical problems. Se dissermos a lei de Deus, temos problemas lógicos. But we did say Mas nós dissemos, not God's law with respect to ownership, não a lei de Deus com relação a pertencimento, but we spoke about God and the relationship with law. mas falamos de Deus e do relacionamento com a And lei. I think the words there, A palavra está aí, which was what? que era qual? Anybody? Can they remember? Alguém? His Quem law? lembra? So on the board. A lei de Deus? It's not about his law, because that we've said is wrong. We can't do God's law. Está no quadro e não é sobre a lei de Deus, porque já dissemos que isso está errado. Não podemos dizer como Right, se yeah. fosse a lei de Deus. Is the law. Deus é a lei. It begins by saying God is subject to law. Começa por dizer que Deus está sujeito à lei. Peter said that's wrong O Peter diz que isso está errado, because God is law. porque Deus é lei. And then I said Depois eu disse, what Peter just said now. que o Peter acabou de dizer, If you don't deconstruct God's character, se você não desconstruir o caráter de Deus, personality, elements, personalidade, elementos, it's very difficult to analyze and come to some understanding of God. é muito difícil analisar e chegar a um entendimento sobre Deus. Humans do this all the time. Seres humanos fazem sempre isso. They chop things up into pieces. Cortam as coisas em pedaços. Are we okay with that? Estamos bem com isso? Psalm 85:10, Salmo 85:10. maybe it's not the perfect verse, but it's the verse that we used, Talvez não seja o verso perfeito, mas é o verso que nós usamos. that spoke about God, singular, E fala de Deus no singular. and then it spoke about elements of God. Depois fala de elementos de Deus. So we don't kiss ourselves, Então, nós não damos um beijo em nós we mesmos. kiss other things, don't we? Damos beijos em outras But what does the coisas. verse say? Mas o que o verso dizia? Not the whole verse. What does the verse say in reference to what I've Não just said? o verso inteiro, mas parte do verso em referência ao que eu acabei de dizer. The two words. Niska? As duas palavras. love and grace, Have what? Maiucho, Vida e graça. each other. Tem o quê? Love and grace kissed each other. Na verdade, é amor e graça se beijaram. We can see that. Vocês conseguem ver isso? God is Deus é love amor and grace is e graça é God. Deus. Jesus was full of what? Jesus estava cheio do quê? Grace. Good. Graça. So God kisses God.
Então, Deus beija Deus. Do we get the point I'm trying to make? Vocês conseguem ver o ponto que eu estou tentando fazer? Okay, so I'm not bothered about that. It wasn't revision. Então, eu não estou tão importado com isso, porque não era revisão. Back to the question on the digital board. Voltando à pergunta que está no quadro digital, People struggle when we have new understanding of something as pessoas têm dificuldade quando a gente tem entendimento novo em relação a and algumas it appears coisas to contradict the old. e que pareça contradizer o velho. That's point one. Esse é o primeiro ponto. So in our conversation yesterday, Então, na nossa conversa ontem, we were speaking about the fast brain estávamos falando do cérebro rápido and the slow brain. e cérebro lento. Several people fell into this trap or ditch. Várias pessoas caíram nessa armadilha, nesse abismo. Who remembers what they said, Quem lembra o que disseram? even if it's not the whole sentence? Mesmo que não seja a frase completa. Thomas? Thomas? This is not the whole study. This is a problem that I've focused on. Não é todo o estudo, mas é um problema no qual eu foquei. Is the automatic one? O cérebro rápido é o automático. Don't translate this. The last bit I didn't hear. Okay. That's not the problem. Esse não é o problema. Natalie? You had your hand up? Natalie, você Monica? tinha a mão levantada? Was Monica? that we kept saying, or I kept saying that we use the brain. Era porque eu estava repetidamente dizendo que temos que Carolina? usar o cérebro. Doubting is sin. So, problem that I had, O problema que eu tinha, someone said you, alguém disse, Use você the usa brain. o cérebro. And you can put any pronoun you want to when it says you. E quando diz você, vocês podem colocar qualquer pronome I, que we, vocês queiram. they, me, Eu, nós, vós, anything. She, him. eu, ela. And then you can use nouns, E podemos usar também, like someone's actual name. por exemplo, o nome, pronome And- pessoal. I kept on asking the question, Eu who is estava the fazendo a you? pergunta, quem é o você? And it took people a long time to understand E demorou muito para que as pessoas what that pudessem was. entender o que isso era. And this relates back to my point earlier. Isso volta para o meu ponto anterior. When I do that, people say, Quando eu faço Minder must be isso, dumb. He doesn't understand sentence structure. as pessoas dizem, talvez o Parminda seja tonto porque ele não entende a estrutura da frase. So I don't know if everybody online can see this, Eu não sei se todas as pessoas online conseguem and not enxergar isso. everybody in our group was at that study. E nem toda a gente no nosso grupo estava nesse estudo. But most people who understand even a teeny bit about the human body Mas até as pessoas que entendem um pouquinho sobre o corpo humano, will stop there for a second. vamos parar aí por um segundo. Someone told me Alguém me disse yesterday ontem that this person que essa pessoa was what? era o quê? No. Full of Cheio sin. de pecado. And I asked, E eu perguntei which bit? qual pedaço? So the toes must be full of sin.
Então, os pés devem estar cheios de And then they pecado. said, E depois disseram, okay, you're not clever. ok, você não é inteligente. I'll use a better word for you. Vou usar uma palavra melhor para você. This person's imperfect. Essa pessoa, ela é And I imperfeita. said, I know I'm not good at English, E eu disse, eu sei que eu não sou muito bom com o but inglês, just tell me which bits are imperfect now. mas agora me diga quais são as partes que são imperfeitas. These are repeating patterns Esses são padrões que se repetem of how each of us handles methodology. de como cada um de nós lida com a I'm not metodologia. saying you shouldn't tell me off. You should. Não estou dizendo que você não deveria me contradizer, você deve. I don't mind being called dumb. It's okay. Não me importa que vocês me chamem de tonto. The problem with this, Só que o problema com isso, you use the brain, você usou um cérebro. is this idea that we have to deconstruct the human. É essa ideia que nós temos que desconstruir o ser humano, Which is what happened right in that statement. que é o que aconteceu nessa citação. So people say, you deconstruct God, we deconstruct humans. Então, a pessoa estava dizendo, nós desconstruímos Deus e você, os seres humanos. And my answer is, E a minha resposta foi, yes, but do it sim, properly. mas façam isso corretamente. That's the problem. Esse é Doing o it problema, properly. fazer corretamente. Can we see what the problem is here? Então, vocês veem qual é o problema aqui? You use the brain. Quando vocês dizem, The você sentence was usou o actually cérebro. fast. Aqui deveria ser colocado cérebro I rápido. didn't put it there because it doesn't matter. Eu não coloquei porque não tem importância. So I asked, Então, eu questionei, who are you? quem é o você? And the person thought I was attacking them. E as pessoas acharam que nós as And they estávamos said, not me, atacando. E eu disse, não eu, humans in general. humanos em geral. And as we went through this, the struggle was to understand E quando vimos isso, a dificuldade what? foi entender what's o the quê? problem with this sentence. Qual é o problema com essa frase? Yuta, do you want to have a go? Kyuta, você quer tentar responder? Monica, you want to have a go? Mônica? I think the sentence says that you Eu acho que a frase diz que você is only the fast brain. é só o cérebro rápido. Only a part of a human. Só uma parte de um ser humano. Rodolfo, you wasn't there at that study, I don't think. Rodolfo, você eu acho que não estava nesse estudo. Can you see what the problem is? Mas você consegue ver um problema aqui? Ja, oder wie? Ach so, auch ein Problem mit dem Satz. Someone have a hand up? Thomas? Thomas? War bei dem Studium des Verwerbers besteht, dass das You automatisch negativ für sich selbst auf sich selbst bezieht und das ist nicht richtig. Das heißt ja nicht nur
I was not part of the study, but what I see could be a problem is that the you becomes negative and you negatively apply it to yourself. Eu não estava nesse estudo, mas eu acho que quando você fala você, você usa isso de uma forma negativa e aplica isso a você de forma negativa. Before you carry on, Talvez esse seja o problema. Antes de você that's continuar, what the person thought. isso foi o que a pessoa pensou. They thought it was an attack upon them, that they were negative. They thought the same Acharam thing. que foi um ataque a elas quando que era como se fosse algo negativo. Das geht's aber nicht. Es geht zum Verstehen, dass jetzt ich nicht richtig verstehe, um mit dem Schnellgehirn zu lernen, aus dem Richtigen das umzusetzen für mich selbst. Und das hat nichts mit It won't translate. dass man versteht, dass es nicht negativ gemeint ist, sondern dass es für mich positiv ist, mit dem schnellen Gehirn Dinge zu lernen. Da geht es nicht um Angriff, sondern um Not an attack, it's Não é um help, ataque and it's not negative. uma It is ajuda. actually positive that I can learn with the e fast não é brain. negativo. Ok. É algo bom porque eu posso aprender com o cérebro rápido. I'm going to guess that Eu vou, Monica wants to correct what she said. eu vou tentar adivinhar que talvez a Mônica Because what she said queira wasn't correct. corrigir o que ela disse, porque o que ela disse não estava correto. Cannot use the fast brain. Eu não posso usar o cérebro rápido, Reacts unconsciously. mas ele reage de forma inconsciente, Not educated or train it. ele tem que ser treinado ou educado. Joachim. E eu aqui? You doesn't talk about my whole me or the whole body. Quando você diz você, isso não se trata So, I asked de the a pessoa question, na totalidade, é só uma parte. Então, eu who fiz a pergunta, or quem where ou are you? onde está você? And that was my first step in trying to deconstruct this. Foi a minha primeira tentativa de tentar desconstruir isso. And that didn't quite work. Isso não funcionou, So I think I kind of gave the answer. e eu acho que eu dei a resposta. When we say you, Quando nós dizemos você, we actually mean the brain. nós queremos dizer o cérebro. You might call it mind, consciousness, soul, heart. Talvez você vai chamar isso mente, consciência, coração. So it's the brain that controls the human being. Mas é o cérebro que controla o ser humano. So this ends up being a form of a tautology. Então, isso passa a ser como uma forma de tautologia. A redundant repeat. That's a A tautology. repetição redundante, que é tautologia. So you can't use your brain. Então, você não pode usar o seu cérebro. Your brain can use your mouth, O seu cérebro pode usar a sua boca, but there's no part of your body that can use the brain. mas não há nenhuma parte do corpo que possa usar o cérebro. And I am aware that that is a simplistic model of a human. E eu estou ciente que esse seria um modelo simplístico para falar de um ser humano. I am familiar with the parasympathetic systems that we have. Eu estou familiarizado com o sistema parasintético que nós temos.
All good? Yep. Okay, so I only use it as an example Então, eu estou usando isso como apenas um exemplo, as another issue about methodology. com um outro problema em relação à metodologia. How difficult it is to come out of our very narrow or tunneled way of viewing things, tunnel vision, if I can say. Como é muito difícil a gente sair dessa visão de túnel que nós temos, This was not a uma personal visão attack on muito anybody. estreita. Não é um ataque pessoal para ninguém, It was trying to show people that you can't use your brain. mas tentar mostrar às pessoas que você não pode usar o seu cérebro. And when you're at school, E quando você está na escola, probably your parents, because they're rude, talvez os seus pais, porque eles são rudes, and you did something silly, e você fez algo tolo, what would the adult say? o que que os adultos vão dizer? Yes. Can't you use your brain? Será que você não pode usar o seu cérebro? Não And, consegue usar o seu as a cérebro? child, you should have said what? E como uma criança, você deveria dizer o quê? Mum, of course I can't. Mãe, claro que não posso. You need to study 101 psychology. I can't use my brain. Você precisa estudar psicologia, eu não posso usar o meu cérebro. That might be a silly example, Talvez seja um exemplo tolo, but when those ideas get lodged in your being at a very early age, então quando essas ideias entram no seu ser, ou são incorporadas no seu it ser molds numa and shapes your idade, thinking in a way you cannot imagine how damaging it is. quando isso é incorporado no seu ser logo desde cedo, isso incorpora no seu cérebro e você nem imagina o dano que isso traz. So when we speak about fast brain, slow brain, Então quando a gente fala de cérebro rápido e lento, like our parents and teachers, tal como os nossos pais e professores, what do we want to do? o que nós queremos fazer? What did they tell us to do? O que que eles dizem que nós devemos fazer? Sentences there. Use your brain. Use o cérebro. Or Ou, in our discussion, na nossa discussão, we're saying what? nós estávamos dizendo o quê? Someone said negative. Alguém disse negativo, Don't use não use your fast brain. seu cérebro rápido. You learned that from your parents or your teachers Vocês aprenderam isso dos seus pais ou professores? until someone tells you decades afterwards Até que alguém te diga, décadas mais tarde, what is so obvious. o que é tão óbvio. You can't use your brain uses you. Você não pode usar o seu cérebro, é o seu cérebro que te usa. I want to remind us Eu quero nos lembrar. sorry, I didn't say what. Sorry? You got your mic, has it? You said your brain uses you. Você disse que o seu cérebro That te usa. also Yes. very bad. Isso também é ruim. So I was going to add what the you was. Eu queria acrescentar o que é esse você. They're merciless here. They have no Mas aqui mercy. não tem misericórdia. This is what they're complaining is. Então seria isso Your aqui. brain uses you, Você é igual ao cérebro. Seu cérebro te usa. and they said you can't do that, it's illegal. E eles dizem, você não pode fazer isso, porque é ilegal. And that was a run-on sentence. You heard it like she jumped in before I finished. Vocês Ok. viram que já pularam para cima de mim antes de eu poder terminar a frase. Okay, what I was going to do, O que eu ia fazer, I was rudely interrupted. antes de me interromperem de forma rude, In the old study,
Qualquer estudo We addressed antigo, this nós abordamos isso with the model of the mouth. com o modelo da boca. That's meant to be lips. Isso deveriam ser lábios. Got that from Elizabeth. Isso é da She's not here. Elizabeth. E ela não está aqui. So, in that study, if you remember, Se nesse estudo vocês lembram the problem isn't the mouth que o problema não é a boca or the tongue. ou a língua. Are we okay with that, if you remember? Vocês lembram? And what's the problem with that statement? E qual é o problema dessa frase? Is what I just said. Com o que eu acabei de dizer. I said the issue is not the tongue or the mouth. Eu disse que o problema não é a língua ou a boca. What's the problem with that? Qual é o problema disso? Come on, we've got clever people here. Deniska, what's the problem? Vamos lá, nós temos pessoas inteligentes aqui. Daniska, qual é o problema? Bible. A Bíblia? Mouth is only the tool, the brain is directing. A boca é apenas a ferramenta, porque quem está dirigindo tudo é o cérebro. Part. We've had 3 warnings of unstable internet, just letting you know. Nós estamos aqui com avisos de internet instável, Okay, só para que James você 3, saiba. 8. Tiago 3:8. Who do you want to believe? Em quem você quer acreditar? Joachim or the Bible? Joaquim ou a Bíblia? It's your choice. Joachim, who do you want to believe? Joaquim, em quem você quer acreditar? Yourself or the Bible? Em você ou a Bíblia? Verso é Tiago 3:8. Zu der Aussage hin. Wem glaube ich mehr, mir oder der Bibel zu dieser Aussage hin? Auch für den Allgemeinen. Read the verse yet. Oh, okay. Nós ainda não It lemos o contradicts what you verso. said. Contradiz o que você disse? It's the same. What? Não seria o mesmo? Que? Emma, was that the same? Emma, foi igual? Was it 100% different? 180 degrees different? Será que são 180 graus Someone diferentes? summarize what Joachim said and what the verse says. Alguém que resuma o que o Joaquim me disse e o que o verso diz. Who will do that? Quem quer fazer isso? Who's doing it? Monica. Mônica. Joachim said that it's not the mouth's fault, it's the brain's fault. O Joaquim disse que não é culpa da boca, porque é culpa do cérebro. Says that it's the mouth's fault. You cannot limit it. Mas na Bíblia diz que é culpa da boca porque não dá para ser domada. So the Bible blames, well, just say the mouth, Então, a Bíblia culpa o que nós chamamos, vamos dizer, de boca, and Joachim blamed the brain. e o Joaquim culpa o cérebro. Completely different models. Modelos completamente diferentes. And these little thoughts, these little ideas that we pick up E esses pequenos pensamentos, pequenas ideias que nós vamos pegando from adults,
de Na- adultos. And now from inspiration, E agora da inspiração. mold the way we think. Moldam a forma como nós pensamos. And it's very difficult to come out of that. E é muito difícil sair disso. So I'm going to move on a little bit. Então, eu vou avançar um pouco. A recurring theme, Nosso tema recorrente, it's similar to what we've already discussed. e é semelhante ao que nós já falamos. I'm going to ask two questions. Fazer duas perguntas. One L or two? How powerful is God? Quão poderoso é Deus? Second question. Segunda pergunta. When I ask, like, what's the second question? Quando eu disse qual é a segunda pergunta, I'm trying to guide you into a coherent, a consistent way of thinking. estou tentando guiar vocês numa forma consistente ou coerente de pensar, Not into my way of thinking. não na minha forma de pensar. Who's going to answer? Quem vai responder? This doesn't... No, my question is A minha pergunta é, one at each one. Question one, qual question two. desses? Pergunta 1, pergunta 2. How powerful is God? Quão poderoso é Deus? God is as powerful as the human allows them to be. O ser humano é só tão poderoso quanto Deus I like permite that que answer. seja. Emma? Sorry, Tamina? Posso dar essa resposta? God is as Samina? powerful as human. Deus é tão poderoso quanto Is that the same answer? humano? Essa é a mesma resposta? Besides the words that you use, what's the difference? Didn't add the part where you can allow how powerful God is. You didn't say the word, but Você if I- não disse a if we went palavra, further along, wouldn't you have to say that word? mas se nós tivéssemos continuado, você iria dizer a palavra. Anybody want to say something different? Alguém quer dizer alguma coisa diferente? Yeah, go ahead. Have free will. Nós temos o livre-arbítrio. Both have free will. Ambos têm livre-arbítrio. Oh, sorry. Both have free will. Good. Okay. Ok. Ambos têm So, answer one. livre-arbítrio. Então, As a powerful as resposta a número human. 1. Tão poderoso quanto um ser humano. So that's what you both said. Foi o que Does vocês anybody responderam. want to add something? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Because if you go to inspiration, it's contradictory to that. Porque se vamos para a inspiração, é o contrário disso.
Yes, that's what the scripture will say. God is almighty. Então, Number Deus two. é todo-poderoso. Answer. Segunda, How qual era a powerful is the human? resposta? E a pergunta era, quão poderoso é o ser humano? Paula? You have to wait. As powerful as we can cooperate with God, it would be somehow like the opposite. So we are more powerful than we think we are. Acho que somos mais poderosos do que pensamos ser. Somos tão poderosos o quanto podemos cooperar com Deus. In a way, we can say we are as powerful as God. Didn't De say certa that, you forma, said something podemos else. dizer que somos tão poderosos quanto Deus. Mas você não tinha dito isso, tinha dito algo diferente. We're as powerful as God. Então, nós somos And tão God's as poderosos quanto powerful as Deus. you. E Deus é tão poderoso quanto você. And that is a E isso é tautology. uma tautologia. Emma? Emma? As powerful as the human allows God to work in their life. É tão poderoso quanto o ser humano permite que Deus trabalhe em sua vida. What's the Tanto difference quanto eles between what permitam que Paula Deus said and what trabalhe em Emma sua said? vida. Qual é a diferença do que a Emma disse e o que a Paula disse? Zero. Said the same Zero. thing. Disseram a mesma coisa. Peter? Peter, I have to do this because people don't put their hands up. tenho que fazer isso porque as pessoas não levantam a mão. The answers are too long. Sua resposta está It muito seems comprida. like the human has the decisive power. Parece que o humano tem o poder decisivo, Because the human decides if God can work or not. porque o humano decide se Deus pode trabalhar ou não. I don't know why everybody feels the desire to couple these two questions together. Eu não sei por que vocês estão sentindo o desejo de juntar essas duas perguntas. What should you do first? O que vocês deveriam fazer primeiramente? Deconstruct, separate. Desconstruir, separar. All the answers are combining straight away. Todas as respostas, elas estão combinando We've logo answered de number cara. one. Respondemos a primeira, Number two, Thomas. a segunda, Thomas. I think I also wanted to combine. Natalie? Radka? Eu acho que eu também iria Olha. juntá-los. Carol? Human is many times weaker than God. There we O ser humano é muitas vezes mais fraco que Deus. I took the God bit out. Eu tirei a parte que você disse de Humans are Deus. weak. Seres humanos são fracos. And therefore, E assim sendo, Deniska, what is God? que é Deus? Which one? Natalie explained why she's wrong. Natalie, explique por que ela Choose from está the board. errada. Por la tábua. Com o que está no quadro.
The logic on the board. A lógica do quadro. Mm. Powerful. I just think if humans are weak, Eu só acho que se os seres humanos são fracos, then God has to be weak. então Deus tem que ser fraco. Thomas? Weak because it's limited by people. Deus se torna fraco se for limitado pelas pessoas. So I've got weak here. Então eu tenho fraco This aqui, is bad grammar. é gramática péssima. So what is weak? Então, o que é fraco? Human. O ser So- humano. Sorry. So the word weak becomes a substitute or a synonym for human. Então, a palavra fraco se torna um sinônimo para humano. I know weak is not a synonym of human grammatically. I understand that. Eu sei que fraco não seria um sinônimo para humano, gramaticamente, If weakness is human, mas se essa fraqueza é humana, I can go back to the answer number 1 eu poderia ir para a primeira resposta, and get rid of that word human me livrar dessa palavra humano and put what word in, Deniska? e pôr que palavra, Danisca? Je tak mocný ako človek, potom dole je, že slabý rovná sa človek. Je slabý ako je taký mocný ako slabý. But people online, they're working it out. Para quem está online, eles ainda estão tentando entender as respostas. She says as powerful as weak, that doesn't make sense. Ela diz tão poderoso quanto fraco, e isso não faz sentido. It's beautiful. É lindo. God is as powerful Deus as the human. é tão poderoso quanto o ser humano. If you say the sentence, the grammar doesn't make sense, I know that. Se vocês disserem isso But numa Natalie said frase, the eu sei logic que makes gramaticamente não está certo, mas pelo menos a lógica faz sentido. I can write a nice sentence if you want. Eu posso tentar escrever uma God boa frase, se is vocês weak. quiserem. Deus é fraco, Because porque God is as powerful as weak human beings, ele é tão poderoso quanto os seres humanos fracos. which means if humans are weak, Significa que se seres humanos são fracos, that word is the same as that one. essa palavra é igual a essa, You just replace human with weak in here. você vai substituir aqui God o humano com fraco. is as powerful as the weak. Deus é tão poderoso quanto os Which means God is fracos. weak. Significa que Deus é fraco. Are we okay with that? Vocês estão bem com isso? Most people are not. A maioria das pessoas não. If we're okay with that, Mas, se estivéssemos bem com isso, I didn't understand what Paula said. eu não entendi o que a Paula disse. No, I mean, I disagreed with what she said. I understood her. Na verdade, eu quero dizer, eu discordei porque eu entendi. Do you agree with all of that, Paula? Você Make concorda com sense? tudo isso, Paula? Faz Okay. sentido? So we've got Okay. 2 people, Então, temos duas pessoas. Paula, 2 people. Name them. Paula, temos duas pessoas. Qual é o nome dessas pessoas? Velho, novo.
Old and new. Paulo, Para Paula, nova Paula e Paula. Sorry, I made a mistake. Eu cometi um erro aqui. Profeta Paula e So profeta the Paula. old you, Então, você how much antigo, did you understand about psychology? quanto entendia de psicologia? I did not understand too much. Eu não entendia muito. You're limited in your understanding. Você é I only limitada no seu studied entendimento. Spirit of Prophecy. So you spoke to people about psychology, Mas você falava com as pessoas de psicologia, you practiced it você praticava, because you have a family, que você tem uma família, and you were using models e você estava Ideas. usando modelos, ideias that were immature que eram imaturas or wrong, ou erradas, and you were doing the best you could. e você estava tentando o que você podia. And then the new prophet Paula, Depois, a nova profeta Paula, nova having profetisa done a Paula, degree, tendo feito doutorado, ex- has better relationships, understands how the brain works better because of the training. tem melhores relacionamentos e entende como a mente funciona por causa do treinamento. So this actually wasn't Paula. Então, na verdade, é que isso nem era Who was Paula. this? Quem era? Ellen Ellen White. White. And who's the new one? E quem é o novo? A nova. O novo. We'll say that it's Elder Tess. Vamos dizer que é a Anciã Tess, She's our favorite. porque ela é nossa favorita. So, do we agree with that? Nós concordamos com isso? So we might agree with that now or today, Talvez a gente concorde com isso agora ou hoje, but no one else agrees with that. mas mais ninguém concorda com isso. Why don't they agree? Por que não concordam? How do they view Ellen White? Como é que as pessoas visualizam Ellen White? Wrong question. Pergunta You errada, have to answer. You have to answer question one first, porque primeiro você tem que responder a primeira pergunta, which is what? que é o quê? How do you view God? Como você enxerga And their Deus? answer is E a resposta é: God is powerful. Deus é poderoso. And what will God do with respect to the human? E o que Deus faria com respeito ao ser humano? Like Greek mythology, Tal como a metodologia grega, the humans are puppets, or some people call marionettes. os humanos são And they just como do what they're told. marionetas e fazem o que Especially when they're lhes é prophets. dito, principalmente quando são So, profetas. what kind of knowledge Então, que tipo de does conhecimento Ellen White have Ellen White tem about the subject of psychology? sobre esse assunto de psicologia? Who has most? Quem tem a maioria? God, Deus, Ellen White, Ellen White or ou Paula? a Paula? Tess hasn't done any studies on psychology. A Tess não faz estudos de psicologia. I don't think she has. Pelo menos eu So não let's acho. put this in order. Então, vamos colocar isso We'll numa call it ordem. skill, power, knowledge, whatever it is. Vamos chamar isso de aptidões, poder, Who's the seja o que for, cleverest conhecimento. of them all? Quem é o mais inteligente de todos?
Somebody help. Alguém que ajude. Go. Now. Deus, agora. Good. And the problem with this is E o problema disso é, you'll say, well, that's obvious now, você vai dizer isso é óbvio agora, but I don't think you believe it. mas eu não acho que I don't você think you really acredita believe nisso. that. Não acho que vocês realmente acreditem Perhaps- nisso. In this subject, you might say, Talvez em relação a esse assunto but in a vocês different digam, subject, mas num assunto diferente, you'd say no. você vai dizer não. What subject was this? Qual I'll just call o it the brain. assunto? It's psychology. Cérebro. Em Did psicologia. someone have their hand up? You have your hand Alguém up? tinha levantado a mão? Okay. What's our subject? Qual é o nosso assunto? Good. We'll call it the body. Vamos dizer o corpo. Yeah. So we'll call it the body, Vamos chamar a isso de corpo, but it's diet. We put that bigger. mas na verdade em relação à dieta, alimentação. Can you see the problem now? Agora vocês veem o problema? We'll put someone else. I don't know how much Paula knows or studies about diet. Não sei quanto a Paula sabe ou estuda sobre alimentação. We did this again. Fizemos isso novamente You begin to see the problem. e vocês começam a ver o problema. Are we okay with that? I don't need to write anything out. Acho que não precisa escrever nada. What's the real problem? Qual é o problema real? You familiar with the term elephant in the room? Vocês estão familiarizados com o termo do elefante no Yes, quarto? no? She's saying no. Ela está dizendo Don't que know what that não. means? The Não sabe real o que problem. significa? That's what elephant in the room means. O What's the real elefante no problem? quarto seria o problema real. Qual é o problema real? We can go back to this first one or the diet one. Brain or diet, I don't mind which one. Você pode voltar para o primeiro ou da alimentação, não me importa. Ou Yeah, okay. cérebro ou alimentação. Time? Nope, not time. Tempo? Não, não tem a ver com tempo. Science now is more than Science now knows more than Ellen White. Agora a ciência sabe mais que Ellen White. So I hope everybody heard and absorbed that answer. It's close, but it's not the problem. It's very Espero que close. todos tenham escutado e absorvido essa resposta. Não é a resposta, mas está bem próximo. There's you, Monica. Você, Mônica, And there is what? então temos você, Mônica, e o quê? You said? Você tinha dito. And there is? Temos a... Então temos Mônica, ciência, Ellen White e What's the Deus. problem? Qual é o problema? Thomas, you had your hand up before, or? Že nejlepší podle metodologie je vybereme len Whiteovú povahy. We wouldn't follow methodology if we only take Ellen White. Não conseguimos seguir metodologia se apenas olharmos para Ellen White. Jej text myslíš? Áno. Then we wouldn't consider all the texts that we have now today. E não Yes. iríamos considerar todos os textos que temos hoje em dia. That's not the problem. Sim, mas isso não é o problema. It's here. Está aqui. Anybody want to guess? Alguém que queira tentar adivinhar? Paula? No, no, no. Paula? So if we say that
we know more, or science know more, like we reject Ellen White and we reject God, like she has more authority. We think so. That's the problem. We don't like the idea of saying that is not okay what she said, because we think she was inspired. Like we equal Ellen White with God. Então, nós igualamos Ellen White a Deus e depois temos um problema de dizer que, e achamos que ela foi inspirada, então depois temos o problema de So that's te the correct dizer que a answer, ciência Emma. está acima dela. I think it's the same. Say it differently. Um, If we say that Monica knows more than Ellen White, then we say Se nós science dissemos knows que more a- than God. Se nós dissemos que a Mônica sabe mais que Ellen White, então depois a gente tem que dizer que a ciência sabe mais do que Deus. Our problem is, O nosso problema é, thus saith the Lord, assim diz o Senhor, or you can say it a different way. ou dizendo de uma outra forma, God told me in a dream or a vision. Deus me disse num sonho ou visão. That's the problem. Esse é o problema. And you have to work out for yourself E você tem que tentar descobrir por si what you will do with that, o que você vai fazer com isso. how you will wrestle with this. E você vai começar a If you go lutar through all com these isso. steps that we began here, Se passamos por todos esses passos que começamos aqui, you follow through these steps, seguindo esses passos, this first section between the two lines, essa primeira seção entre essas duas nobody would linhas, agree with you. ninguém iria concordar com você. Then you come to this other section, the two people. Depois vamos para essa outra seção, essas duas pessoas. That point in and of itself is an introduction to the next section. Esse ponto por si só é uma introdução para outra secção. So if we did this as one, people won't agree Se with that. fizéssemos isso como as pessoas iriam concordar com isso. And if you come to the next section, E se vamos para a próxima seção, people don't agree with that. as pessoas não concordam com isso. So you're entering into a territory Então, estamos entrando num território that people don't agree with you. com o qual as pessoas não concordam com você. Onde as pessoas não There is concordam com no você. religious body that would accept this. None. Nenhum corpo religioso iria aceitar isso. I don't know how you view this other thing, Não sei como vocês veem essa outra coisa, but one association would agree with you. mas uma associação iria concordar com você. Who? Quem? And so the tension that this movement has had for several years now Então, a tensão que esse movimento tem tido já há alguns anos, I say this in a funny way, living in an atheistic body vou dizer isso de uma forma até engraçada, vivendo num corpo ateístico and having a religious brain. e tendo um cérebro religioso. I said that as a joke, Digo isso como uma but it's piada, the tension of having these atheistic explanations mas é de ter essas explicações ateísticas. maybe you don't like that word, Talvez vocês não gostem dessa palavra. we'll call it humanistic. Vamos chamar humanístico. If you don't like that, Se vocês não gostam disso, mechanistic. mecanístico. How do you spell mechanistic?
That's what S. Just tell me the next word. Que vem depois, como é que eu Ok. escrevo essa palavra? Mechanistic. Mecanístico. They're all facets of the same thing. São facetas da mesma And coisa. yet, E, no we all entanto, say we're hardcore religionists. nós dizemos que somos religiosos, fortes religiosos. And I think this is the problem that we stumble over Eu acho continually. que é nesse problema que a gente tropeça continuamente. If you can see all of this, Se você consegue enxergar tudo isso, hopefully you can see this as we closed. espero que vocês consigam ver isso ao encerrarmos. I'm not going to will anybody not see this problem. Será que alguém não enxerga esse problema? World So I said Eu disse, we've got a religious brain nós temos um cérebro religioso, doesn't have a head, temos um corpo aqui sem cabeça, and we'll use a nicer word, a secular body. e temos um corpo secular. So that's artwork is just a graphic representation of what we've discussed, so you have a memory hook. Então, isso aqui é só uma representação gráfica daquilo que a gente estava falando. If this is the case, Se esse é o caso, hopefully you can see this problem. espero que a gente consiga enxergar esse problema. We're not fit for this world Não estamos aptos para esse mundo or the world to come. ou para o mundo vindouro. So that might not be technically correct. Talvez tecnicamente isso não esteja correto. We'll do a line. Vou fazer aqui uma linha. What is this world? O que é esse mundo? This world? Left or Esse right? mundo? Esquerda ou direita? Left. Because it's this Esquerda. world. Que é esse mundo? This, that. Esse, aquele. What's the world? Que é o mundo? Someone said? Not church. Not. Alguém disse? Hope you didn't say earth. Espero que vocês não tenham dito terra. Church and world. Igreja e mundo. We like to use other phrases. Gostamos de usar outras frases. Ellen White says, Ellen White diz: first, primeiro the church, é a igreja, then the world depois, together. Which world are we in? que mundo nós estamos? Which world are we in? Sorry? It's not a trick. We've got. That's your choices. Which world are we in? Você só tem essas opções. Em que mundo nós Church. estamos? Yeah. Na igreja? Someone says heaven, but you only got these Alguém choices. diz céu, mas nós só temos essas escolhas. We're in the world. Nós estamos no mundo? One person says we're in the world. Two Alguém que people. diz que estamos no mundo? Duas pessoas. What's this way, Mark? Qual é esse marco? Which world are you in? Em que mundo você está? Put your hands up for church.
Levante a mão se for igreja. Put your hands up if you're in the world. Levante a mão se você está no mundo. So Raquel believes we're in the Sunday law at the moment, A Raquel acredita que de momento estamos na lei dominical and the rest of you don't. e o restante de vocês não. Are we allowed to go over time? Será que podemos avançar um pouco mais no tempo? Then you're on the left. Se você está preparando para, então você está na esquerda. No one can hear you. So sorry. No one can hear. We're either before the waymark, at the waymark, or after the waymark. Estamos ou depois do marco, no marco ou antes do marco. So, has everybody watched Elder Terry's presentations? Vocês já assistiram às apresentações da Ancia Terry? If you haven't, you're very naughty. Se vocês não assistiram, vocês Bad. são naughty, muito bad. rebeldes. If you have, Mas se já assistiram, you're saying you disagree with her, vocês estão dizendo que estão discordando dela. and you have to have a very good reason to disagree with Elder Terry. Vocês têm que ter uma boa razão para discordar da Ancia Terry. Because like Paula Porque tal como a Paula, back here, aqui atrás, she's very clever. ela é muito inteligente. Don't want to say any more. Não quero dizer nada mais. Separate to that, Separado disso, we have a problem. temos Not um about that. problema This section, the atheist bit. com essa parte aqui do ateístico. Church, world, other terms. Igreja, mundo, outros termos. Good. Levites, Nethinims. Levitas, netineus. Okay. What is our modeling? Qual é o nosso modelo? What is our modeling? Qual é o nosso modelo? Shout. I marked it on the board. Está marcado no Atheistic. quadro. And the Ateístico. Levites say, E os levitas dizem, we're religious. You talk rubbish. nós não somos religiosos, vocês So, okay, then. falam We'll go to our friends, bobagens. Nós dizemos, ok, então vamos para os nossos amigos, the Nethinims, os netineus, and they say, e eles you're too dizem, what? vocês são muito o quê? You're too religious for our liking. Então, anteriormente eram os levitas, agora os netineus. So no public Vocês são muito evangelism. religiosos para o nosso gosto. Então, Not não because podemos you're fazer not allowed evangelismo to, público. Não porque não vos é permitido, but because que não seja you're weird. permitido, mas porque vocês são estranhos. You have a methodology, Vocês têm uma metodologia, we'll call it scientific, vamos chamar de científica, and yet you all claim to have faith. e ainda assim vocês dizem ter fé. And where do you see that? E onde vocês veem On the isso? board. No quadro. It's right here. Está aqui. So we're back 200 years or thereabouts. Então, estamos para trás, So uns either he 200 was anos, preaching to dumb people, or he wasn't, or he deceived them. ou estava pregando para pessoas bobas, ou então as enganou. Because the combination of science and faith does not work. Porque a combinação de ciência e fé não funciona. Why doesn't it work? Por que que não funciona? We explained. Nós explicamos. Ellen White said, Ellen White disse, God told me. Deus me disse. And you say, E você diz, Emma, what do you say to Ellen White? o que que você diz, Ellen White? Did you? Emma said, God told me. Deus me disse. In a dream or a vision?
visão ou num sonho? Give it the. You say science told me. Tirei a ciência e me Say disse. that. So you lied. Então você mentiu. She said, God told me. The first answer. And she said, science told me. So the first one was a lie. Primeiro ela disse, Deus It's the me disse, first depois lie ela we've disse, a caught you on. ciência me It's on disse. public record. E agora nós te pegamos nessa mentira. Está no domínio público. Who believes science is God and God is science? Quem acredita que Deus é ciência e ciência é Deus? I don't. Eu não. Paula doesn't. A Paula também não. God says you can't Deus eat diz, pigs. você não pode comer porcos. Forget that. God says you can't eat camels. Diz que vocês não podem comer camelos. And science says, E a ciência diz, what's the problem? qual é o problema? And we say, Nós dizemos science is dumb. que a ciência é tonta. That's where you will always go to. É para onde vocês sempre vão. And if you say, well, we won't know until we get to heaven and God explains, Se vocês disserem que não vamos saber até chegarmos ao céu e Deus explicar, you are not doing what? você não está fazendo o quê? Following proper methodology. Seguindo a metodologia correta. We need to close. Temos que We've encerrar, covered a fair bit of territory today. mas já avançamos um pouquinho mais Doesn't hoje. answer about diet and coffee. People seem concerned about coffee. Não responde em relação à dieta e o café, e as pessoas parecem ter preocupação com isso. Let's pray. Vamos orar. As we're kneeling, Ao nos ajoelharmos, I promise to answer the coffee question this evening. eu prometo que eu vou responder a questão do café na nossa próxima aula hoje à noite. We won't use any arguments. We'll just answer the coffee question. Não vamos usar argumentos, só vamos responder em relação ao café. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos. as we entered into this sanctuary today Ao entrarmos nesse santuário hoje, on your holy Sabbath. teu santo sábado, People who are not here pessoas que não estão aqui would not have seen não teriam that we visto took our shoes off, que nós tiramos os nossos sapatos. because even though it doesn't appear so, Porque ainda que não pareça, we realized that we were walking on holy ground. nos demos conta que estamos caminhando em I terra trust santa. you. Eu confio em ti, I thank you eu te agradeço that you allow me, que tu me permites, those in this room, e aqueles que estão nesse quarto, to express themselves openly and honestly nos expressarmos de forma aberta e sincera before your throne. diante do teu Others trono. Would Outros kill their subjects matariam os seus assuntos for such blasphemous talk. por tanta fala de blasfêmia, But not you. mas não tu. That's why I choose to serve you Por isso que escolho te servir than anyone else. em vez de In qualquer outra Jesus' name, pessoa. amen. Em nome de Jesus, amém.